Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para o primeiro trimestre de 2021 da classe de adultos da CPAD, onde estamos falando a respeito do verdadeiro pentecostalismo, lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares. E hoje vamos falar de um tema maravilhoso, um tema extremamente atual, que é justamente o tema O Senhor Jesus cura hoje. Lição que vai ser ministrada em todas as Assembleias de Deus que fazem uso da revista da CPAD no próximo dia 7 de março do ano em curso, do ano de 2021. Eu quero fazer uma oração juntamente com você agora e após esta oração quero fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Então, feche seus olhos e oremos então neste momento. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora, todos aqueles que se dispõem, ó Deus, a dedicar um tempo para o aprendizado da Tua Palavra, que estes possam ser edificados, suas mentes iluminadas para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui no nosso portal bíblico. Por gentileza, nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like abençoado, o seu comentário, e você tem liberdade para nos ajudar então a compartilhar o link desta lição, o link deste canal do YouTube no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, e abençoar quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas dentro desta temática, bem organizadas em uma playlist, para você apenas apertar o play e ser abençoado. Vamos então para as nossas leituras de hoje. O nosso texto áureo diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. A nossa verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a nossa leitura bíblica em classe está inserida no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 ao versículo 6, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. E eu quero ler com você este texto sagrado que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E chegou a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Estes, pois, foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão deste momento, e temos um objetivo geral proposto, que é esclarecer que a cura divina acontece nos dias atuais. Você crê nisso? Esta é uma grande verdade e eu creio, já experienciei na minha vida cura extraordinária da parte de Deus. E para cada um dos 3 tópicos aqui abordados, um objetivo específico. O primeiro, conceituar a cura divina no contexto bíblico. O segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E o terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios dos dias modernos, dos dias atuais, da igreja do século 21, dos líderes, dos irmãos do século 21. Eis aí um grande desafio e nós vamos aprender como lidar
com este assunto importante. E o tema central, ou ponto central, melhor dizendo, é justamente esta verdade que precisa ser admitida em classe e afirmada de forma imperativa: a cura divina é para hoje. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele também demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O caráter e a compaixão de Jesus Cristo permanecem imutáveis nos dias atuais, na atualidade. Deus é fiel, você crê nisso? Ele é fiel para curar as nossas enfermidades. O primeiro ponto desta lição é justamente aprendermos a respeito da cura no contexto bíblico, a cura divina na Bíblia. O segundo ponto, a cura divina como parte da salvação. E o terceiro ponto a ser abordado, a cura divina e os desafios que estão propostos para nós nos dias atuais. Preparado? Já está com a sua revista em mãos para as devidas anotações, para as devidas ponderações? Você tem aqui os comentários deste vídeo para você também me fazer saber aquilo que você deseja ponderar a respeito deste assunto, tá bom? A cura divina na Bíblia tem a ver com saúde pública. É verdade, com saúde pública. Deus, ele prescreve a sua lei, ele prescreve meios para que este povo viva em obediência e, vivendo em obediência, também possa viver uma vida cheia de saúde. E também prescreve até mesmo peculiaridades no que tange ao trato diário, como você deve se comportar para manter-se limpo, puro, e nós sabemos que isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com uma vida agora cheia de saúde. Então, quando falamos de cura divina, nós também falamos sobre saúde pública, prevenção de doenças, né? E nós vemos que a Bíblia traz orientação desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós percebemos a Bíblia, nós percebemos Deus zeloso e nos instruindo em todas as áreas da nossa vida. Esse primeiro ponto, então, a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte, como nós também precisamos fazer a nossa parte hoje, né? Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai, o pacto sinaítico. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, né? Porque eu sou o Senhor que te sara. Então aqui o Senhor já evoca na mente de todo hebreu, de todo israelita que haviam saído do Egito, e agora estavam entendendo toda a tristeza, todas as enfermidades que foram postas ali no Egito, e Deus estava assegurando que a fidelidade iria ser um fator preponderante para que todas essas enfermidades fossem evitadas agora no seio do povo de Deus, no seio do povo de Israel. A vida dos israelitas era, ou pelo menos deveria ser, centrada no seu Deus. Quando nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20, o texto sagrado diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos às suas palavras ou à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui veja, o bom relacionamento com Deus iria assegurar que o povo vivesse muitos dias nas terras que havia sido prometida por Deus aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, como Deus também se apresenta como a vida do povo hebreu, e que estes teriam seus dias prolongados na terra. Há uma promessa gloriosa, e isso também eu posso garantir a você que está atento a esta reflexão. Também existem promessas de igual nível também relacionadas à minha vida, à sua vida, a partir de que professemos a nossa fé em Cristo e vivamos também o cumprimento dos preceitos de Deus. Então veja, a cura de enfermidades em Israel estava essencialmente ligada ao aspecto milagre, era sempre uma ação milagrosa da parte de Deus.
principalmente em relação às doenças graves. Não é uma novidade dos dias atuais, enfermidades de cunho gravíssimos. Já desde que o mundo é mundo, existem enfermidades desse nível. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, né? É Deus cura quando quer. Deus estava agindo de forma gloriosa em favor do seu povo, somente o povo precisava, em contrapartida, ser fiel, obediente, né? O remédio não estava nas mãos dos médicos, mas estava em Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 4, diz: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então veja, achar que nos dias atuais o cristão não pode viver o aspecto de enfermidade precisa ser pontuado e será pontuado ao longo desta reflexão. É uma ideia maligna, eu diria, que é fruto de uma teologia chamada teologia da prosperidade, e nós vamos daqui a pouco entender que mesmo sendo servos de Deus, podemos sim ser acometidos de enfermidade. Basta lembrar, já que estamos falando do contexto veterotestamentário, nós podemos falar de um grande homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. E a Bíblia diz que ele faleceu de uma enfermidade. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. Segundo ponto, então, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Parece até curioso falarmos desse tipo de comportamento, desse tipo de precaução, desse tipo de demonstração de uma preocupação pessoal, de higiene pessoal. É uma coisa, eu diria, absurda termos que bater nessa tecla. Brasil, a partir do ano anterior, 2020, o mundo inteiro está vivendo uma catástrofe no que tange saúde pública, e nós sabemos que muitas orientações estavam relacionadas aos cuidados triviais, ao lavar a mão, ao lavar o rosto, não ter muito contato com as pessoas que estão em ambiente nas ruas, dentro de ônibus, enfim, coisas triviais e que nós precisamos estar atentos nos dias atuais. Quando a lei de Moisés foi instituída, por exemplo, e quando ele instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico, capítulo 15, depois leia o capítulo 15 do livro de Levítico, e também os preceitos dietéticos que você encontra também no capítulo 17 do mesmo livro, embora parte da purificação fosse ritualística, cerimonial, o objetivo também era claramente e objetivava justamente a saúde daquela população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e também na saúde individual. Deus quer estar diante de um povo saudável. Deus está diante de uma igreja e esta igreja precisa estar saudável. É bom que esta igreja esteja saudável. O terceiro ponto, então, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na sua obediência. Então veja, o preceito veterotestamentário garantia a saúde do povo de Israel quando estes estavam agora submetidos às leis e às ordenanças dadas por Deus. As diretrizes divinas estavam agora abençoando o povo quando estes obedeciam. O número de enfermos era altíssimo. As curas efetuadas agora por Jesus logo chamaram a atenção de todo o povo. Veja, Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, apregoando e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. A sua fama começa a correr por toda aquela região, também se expande até a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, que estavam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, todos estes eram curados.
e seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Este é um texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23 ao versículo 25. Aqui você consegue ter uma ideia geral de como o ministério de Jesus era glorioso e abençoador. Jesus veio ao mundo justamente para isso, para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo disse que ele mesmo era o principal deles. Então, no entanto, por causa da miséria humana, Jesus também vai operar grandes milagres, prodígios, maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos e também dos oprimidos, de todos os que estavam de espírito amargurado, abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. O efeito primordial, do motivo pelo qual Jesus é enviado a esta terra, a nascer da forma como nasceu, a ter o seu ministério, a morrer como morreu, é justamente para prover salvação ao pecador. É justamente para reconciliar a Deus o homem que agora está totalmente afastado de Deus. É conduzir a Deus através deste vivo, deste novo caminho que é Cristo, esta pessoa a Deus. Mas veja, o Senhor, ele não apenas trabalha no aspecto salvífico, mas ele também deseja curar a nossa alma, curar também o nosso corpo físico, prover saúde e prover uma igreja que esteja totalmente abençoada em todos os aspectos para a glória do nome de Deus. O segundo ponto, a cura divina, então, como parte da salvação. É bom que este ponto fique bem explicado para que não surja ou que não dê margem para que alguém pense, que a salvação precisa de um adendo para que seja de fato efetuada na vida do indivíduo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de mim, de você, pela minha e pela sua justiça, justamente para que o meu orgulho e o seu orgulho não nos incline a nos gloriar nisso. Então, a salvação é algo que o Senhor opera em nós, Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Porém, quando admitimos a fé e vivemos essa salvação plena em Cristo, nós também admitimos o aspecto desta cura, seja ela interior, a cura da alma, como também, se apraz o Senhor, se é da sua vontade, ele também pode nos curar fisicamente, e isso precisa ser muito bem apresentado e que fique distinto do aspecto salvação para este comportamento de cura divina como parte também da salvação. Eu diria que cura divina, pode ser executada na vida de um crente salvo, sem nenhum problema, lembrando que Deus opera da forma como Ele quer. Quantos de nós já oramos por enfermos e eles permaneceram enfermos? Então, será que eu vou apenas admitir o aspecto da falta de fé daquele que ora ou daquele que recebe a oração? Mas também há a vontade soberana de Deus que está aqui evidente. Então, o discurso profético de Isaías 53, e nós lemos parte desse tema, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que as nossas dores ele levou sobre si, a nós, e nós o refutávamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja, esta ideia aqui é profética e anuncia, ou o profeta aqui anunciava a obra redentora de Jesus de forma plena e ampla no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética também no Novo Testamento que mostram com clareza que a salvação e a cura divina estão ali andando uma ao lado da outra. E isso é glorioso, que se entenda e que se distinga uma coisa da outra. Então, o primeiro ponto, salvação. Vamos conceituar este ponto, salvação, é muito importante. É um termo que se aplica a diversas ações agora no Antigo Testamento, em favor de Deus, em favor do seu povo, como o livramento da escravidão,
Esse povo então foi salvo, foi liberto da escravidão, né? A cura da enfermidade, da espada, da peste, da fome, de todo o revés, a salvação da condenação eterna e é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. É uma boa definição para esta palavra salvação. Deus então propôs a salvação apenas a um número limitado de pessoas, como se vê por aí, por causa de uma eleição que, na minha modesta opinião, o tema é muito pouco divulgado, principalmente dentro do contexto assembleano, e muitos admitem ideias de pensamentos que não é corroborada pela palavra de Deus, né? O conceito, o mundo todo, as pessoas usam essa expressão para justificar de várias formas que não me convencem. E quando eu leio o texto que está em Tito 2,11, ali diz que a graça de Deus se há manifestado para salvar toda a humanidade. Então, quando eu olho para Deus, eu não posso ver um Deus amando de forma seletiva, elitista, hipótese alguma. O sacrifício de Jesus Cristo, como a palavra de Deus nos apresenta de forma clara, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que esta graça proposta em contrapartida precisa ter este aceno positivo do homem, que é o exercício da fé em Cristo Jesus. Então, veja, Deus propôs salvação para todas as pessoas. E as condições para isso é justamente o que eu já disse, é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo e o arrependimento. Veja, o arrependimento genuíno dos seus pecados, é transformação de vida, é mudança de vida e de atitude, é metanoia, não é o aspecto de metamelomai, que é um remorso, me arrependo por um período de tempo e daqui a pouco estou praticando os mesmos delitos e os mesmos erros. Veja, eu estou falando de uma transformação da mente que outrora era dominada pelo pecado e agora está sob o governo de Cristo. É uma mudança literal, eu diria, da água para o vinho. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. É curioso que existe uma linha teológica que pensa que estamos diminuindo Deus quando nós observamos o aspecto de que o homem precisa acenar de forma positiva à graça, né? A graça podendo sim ser resistida pelo homem. O homem miserável como é, pode resistir à graça. Muitos não concordam com essa ideia, defendendo uma graça irresistível, mas nós sabemos, à luz da palavra, nós sabemos, à luz daquilo que está proposto, né, de que nós precisamos admitir. Como admitir? Através da nossa fé. Professando então a minha fé em Cristo, eu estou admitindo a graça e operará então esta graça, salvação em minha vida. Então que isso possa ser claro na sua classe de escola bíblica nesta manhã de domingo. O outro ponto, a cura divina então. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura como um ato de soberania, de graça, de misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo, que é quem age, que é quem está operando, né, nos dias atuais, restaura física, emocionalmente aqueles que demonstram agora sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. É muito natural e é tendência nossa procurar pelos médicos em caso de doença. E isso tem algum problema, pastor? É claro que não. Você deve sim procurar por auxílio médico. A medicina, eu gosto de dizer que a medicina é uma bênção de Deus para a humanidade. É algo que muito beneficia todos na face da terra, é algo maravilhoso. Então veja, Jesus mesmo disse que os doentes necessitam de médicos. O próprio apóstolo dos gentios apresenta Lucas, o seu médico amado. Lucas era um médico. Mesmo assim, o milagre acontece também, né, com os recursos que temos quando falamos a respeito de vida cristã, através da nossa oração. A oração da fé vai sarar o doente, se tiver pecados serão perdoados. Veja,
Há uma expressão bíblica que diz que a oração de um justo pode e é muito eficaz em seu efeito, né? A ministração de um óleo ou da unção com óleo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, isso é muito importante. Eu não posso agora ignorar que há poder no nome de Jesus, como eu também não posso ignorar o fato de que a medicina também, Deus cura e pode usar a medicina como ferramenta de cura. Já vi pessoa com câncer que foi curada. E como foi curada? Através da medicina, através de uma cirurgia e a oração da família, a oração da igreja sendo feita e o Senhor efetuando o milagre. Deus fez o milagre. Os médicos foram apenas um meio, um canal pela qual a bênção, a vitória chegou e a família está feliz e está glorificando o nome do Senhor. Então Deus usa a medicina para também fazer milagre. Eu me lembro de um vídeo que se tornou viral na internet de um líder em uma determinada igreja manuseando serpentes venenosas durante um culto, e aquele indivíduo já é um ato, eu diria, uma loucura, um tipo de culto como esse. E no meio daquele culto, aquele líder foi picado por uma dessas serpentes venenosas e as pessoas querendo levá-lo ao médico e ele recusando a ida ao médico por ter tomado um soro, né, para que pudesse agora combater o efeito daquele veneno e ele pudesse viver, e ele morreu por causa da sua teimosia, e ele morreu ali orando, dizendo que Deus iria curá-lo. Será que muitos que se comportam dessa forma e querem responsabilizar Deus, será que Deus tem alguma responsabilidade? Então isso precisa estar bem claro, tá, querido? No caso de uma necessidade, procure a liderança da sua igreja, busque a oração dos santos, busque a oração da igreja de Deus, mas também busque auxílio médico, auxílio terapêutico, auxílio psicológico. Muitos estão deprimidos, vivendo uma vida terrível, debaixo de uma depressão terrível, muitos os tomando como pessoas endemoniadas. Isso é um problema gravíssimo que fere mais as pessoas, e essas pessoas deviam estar sendo cuidadas, amparadas por um bom médico, um bom psicólogo, um bom líder, dando uma boa instrução, e daqui a pouco as coisas fluem e o nome de Deus é glorificado. Então isso é algo muito sério e que não pode ser ignorado. Então a obra de Jesus é completa, a expiação no Calvário resulta na nossa redenção, ou seja, o preço é justamente para resgate mesmo de um homem caído nos seus, ou morto nos seus delitos e pecados, né? Alcança também o meu corpo físico? É claro que alcança também o meu corpo físico. Quando eu falo de santificação, eu falo de uma santificação que se dá de dentro para fora, e o meu corpo físico também é alcançado. O meu corpo físico também vive esta restauração. Então, desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. É Deus, é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. O nosso texto áureo de hoje, Salmos 103, verso 3. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens que também são paralelas nos evangelhos sinóticos revelam esta verdade. Na verdade, a Bíblia inteira revela essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, que curar tanto a alma como o corpo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15, o texto diz: a oração da fé salvará o doente. Na NVI diz: sarará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tudo isso há no poder de uma oração. O Novo Testamento vai interpretar este capítulo 53 do profeta Isaías como provisão de Deus em Cristo para nossa cura física e também espiritual. E o Evangelho de Mateus vai aplicar a palavra: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, como um ministério de cura do nosso Senhor Jesus. O verbo sarar aqui
justamente pelas suas pisaduras somos sarados, Isaías 53:5, indica cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas operadas que estão relacionadas ao ministério de Jesus, que estão relacionadas aos ministérios apostólicos e estão relacionadas até os dias de hoje. Então veja, você já testemunhou algum milagre? Eu já testemunhei grandes milagres, pessoas acometidas de câncer recebendo oração no seio da igreja e sendo curadas. Essa é uma clara demonstração de atuação de poder de Deus. Mas eu que sou líder, que orei, eu sou cheio de poder. Para com isso. Para com isso. Você é só uma ferramenta. Nós somos uma mera ferramenta que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos toma e nos usa para a glória do seu nome. Que isso fique claro, tá? Não queira arrogar para si esta glória, porque esta glória pertence a Deus. O terceiro ponto, cura divina e os desafios modernos, os desafios atuais. Primeiro ponto, as doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. E você, não sei se você já visitou algum hospital, se você já entrou em alguma UTI de algum hospital, se você já fez alguma visita a um centro filantrópico e ali você conseguiu enxergar as mazelas que estão acometendo a humanidade nos dias atuais, né? Câncer, enfermidades terríveis que estão matando a torto e a direito. O mundo lamenta, o mundo geme, o mundo chora e sofre por causa destas enfermidades. E essas enfermidades são consequências de quê? Ora, elas são consequências direta ou indiretamente, as consequências estão ligadas ao pecado. Qual pecado? O pecado original, o pecado que arranca o homem daquela comunhão e daquele estado de harmonia original e põe este homem em um estado de caos, onde a terra começa a produzir abrolhos, espinhos, onde a mulher agora vai ter dor quando esta conceber o filho, que o homem agora precisa arduamente trabalhar para poder alimentar a si e a sua prole. Veja, então aqui está relacionado a este pecado original, não um pecado específico e pontual, como foi um grande erro dos amigos de Jó, vendo naquela situação terrível, catastrófica, e agora atribuindo um pecado pontual que estava gerando aquele problema, aquela problemática toda a Jó. Eles não haviam e não conheciam o mundo espiritual e não sabiam o que de fato estava acontecendo. Então veja, todas estas mazelas estão relacionadas direta ou indiretamente ao pecado. Pois se não existisse esse pecado original, não existiriam as enfermidades. Tudo isso que acomete a humanidade é em decorrência da queda do homem. A perfeição foi quebrada e agora a imperfeição está governando até que o Senhor Jesus é enviado e agora nos propicie acesso a este aspecto de perfeição novamente. E é onde nós estamos agora paulatinamente, buscando como a luz da aurora, brilhando de forma paulatina até se tornar dia perfeito. Esse é um grande desafio de vida cristã. Então agora as enfermidades entre os cristãos. Será que um cristão pode acometer enfermidade? Pastor, conheci um irmão que faleceu de câncer. Será que ele estava em pecado? Irmãos, muita cautela nessa hora. Por favor, muita cautela, né? Precisamos ter o sentimento de empatia em relação à família, exprimir a nossa dor agora quando sentimos a dor do nosso semelhante, né? E imaginar o que eu gostaria de ouvir no momento de luto, o que eu gostaria de viver, né? O que poderia ser agradável a mim naquele momento terrível. Então veja, no início desta pandemia, muitos estavam dizendo a quatro cantos que o cristão não poderia ser acometido desse Covid-19. Besteira, baboseira, conversa mole, conversa fiada, que só incautos caem nessa ladainha, irmãos. Então grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças, que é um exemplo maior dentro da Bíblia Sagrada que Eliseu. Eliseu morreu de uma enfermidade.
Este é um grande desafio, às vezes fora da nossa compreensão. A nossa mente tenta, mas não consegue entender, porque é um grande desafio para nós. O apóstolo Paulo mesmo tinha um espinho na carne. Alguns alegam que este espinho na carne era de cunho de uma enfermidade no seu corpo físico. Alguns diziam que ele tinha um grave problema de vista, de visão. O Timóteo sofria de um problema gástrico no seu estômago. Veja, Trófimo doente estava em Mileto. Então veja, nós temos aqui alguns exemplos que nos mostram que o cristão sim pode ser acometido de alguma enfermidade. Pastor, mas eu orei, a igreja orou e não houve a cura. Sabe por quê? Porque não é a igreja que cura. Porque não é você que cura. É Deus que cura e Ele age não como eu quero, como eu gostaria, né? Que Deus agisse como eu quero, mas não. Eu devo me comportar como Ele quer e Ele, segundo a sua misericórdia, a sua boa vontade, Ele age e continua agindo, mas no tempo dEle, na hora dEle, da forma como Ele bem quiser. E eu preciso lidar muito bem com esta verdade e não ter isso como um problema no meu relacionamento para com Deus. Não confundir doença com possessão maligna. Os amigos de Jó chegaram, está na enfermidade aí, confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado, tem uma coisa grave acontecendo com você. Vai dar um jeito de confessar o seu pecado. E às vezes nós também temos esse comportamento. O indivíduo está lá sofrendo, precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma palavra de ânimo, e nós estamos acusando este irmão, esta irmã, de estar oprimido, né? De estar sob uma possessão demoníaca. Primeiro, esse indivíduo é cristão mesmo. Ele é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Ele se tornou mesmo, preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo, ele se tornou mesmo templo e habitação do Espírito Santo de Deus? Sim, a sua resposta é sim para cada um dessas perguntas que eu lhe fiz. Então vem cá, como esse indivíduo pode estar agora possesso? O Espírito Santo agora divide o quarto com legiões malignas? O Espírito Santo agora coabita o indivíduo junto com demônios? Eu creio que não. Eu creio que não, é um assunto muito sério e tem muita gente precisando ser esclarecida nesse assunto. Jesus conferiu à igreja e também a nós poder para curar enfermos, para expulsar demônios, sim, libertar oprimidos, sim. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento da humanidade, sim. Jesus tem poder para dar saúde a quem Ele quiser, sim, mas nós não podemos julgar uma pessoa que está vivendo uma enfermidade como alguém possesso de um demônio. Alguém que está lá vivendo uma depressão terrível, né? O próprio profeta Elias, a Bíblia não usa a expressão de que ele estava em depressão, mas claramente ele está vivendo um processo depressivo. Quando ele diz, olha, eu não sou melhor do que os meus pais, isso pode tirar a minha vida. Isso é comportamento de alguém que está bem? Então, a gente precisa de certa lógica no nosso raciocínio para compreender alguns aspectos bíblicos. Então, veja, uma pessoa está lá debaixo de um problema de saúde terrível, né? Está ali, coitado, vivendo uma depressão severa, não está se alimentando direito, não tem força, não tem ânimo. E aí eu não aprendi duas coisas básicas, né? E quais são essas coisas básicas, triviais? A primeira delas, nem toda enfermidade é opressão maligna. Nem toda, né, questão de enfermidade é opressão maligna. A gente precisa ter essa ideia. Chegar lá, impor a mão, vai saindo, arranca aí as suas tralhas e vai embora. Irmão, pelo amor de Deus, tenha discernimento, exerça esse discernimento que o Espírito Santo te dá aí de forma gratuita. É só você pedir a Ele que Ele te dá. Então, a gente precisa ter esse discernimento para não ir lá expulsar demônio de alguém que é templo do Espírito Santo de Deus. Como eu vou impor as minhas mãos sobre alguém que é templo do Espírito Santo de Deus e dizer que eu estou expulsando um demônio daquele indivíduo? Se você consegue ver lógica nesse comportamento, me perdoe, mas para mim soa extremamente fora de qualquer normalidade esse tipo de comportamento. Isso machuca as pessoas e não é incomum vermos esse tipo de comportamento no nosso meio. Uma outra coisa que você precisa aprender e entender que Jesus é o Senhor e não servo.
Veja, você precisa aprender. Jesus é Senhor, não é servo. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque ele cura como quer, onde quer, de acordo com a sua vontade. A oração em Mateus 6,10 é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e não a minha vontade, e não a sua vontade. Eu sei, ninguém gosta de ouvir essas coisas, mas é necessário que ouçamos, hora ou outra, esse tipo de verdade para abrir os nossos olhos e nos mostrar que em muitas ocasiões o comportamento equivocado, o comportamento totalmente atípico é meu, é seu, e não tem relação nenhuma com Deus. A pessoa está enferma, não tem relação nenhuma com problema de cunho espiritual, de possessão maligna. É muito bom que tenhamos esta ideia. Se você ficou até aqui, eu quero lhe agradecer. Precisamos saber que a cura divina é real, é atual e é gloriosa no seio da igreja. Mas também precisamos e devemos entender que é o Senhor Jesus que cura. E Ele cura como, onde e da maneira que Ele quer, e não como nós pensamos, como nós julgamos que deveria ser. Que Deus abençoe a sua vida, que esta lição seja uma lição gloriosa e que você possa ser edificado por esta preciosa lição. Muito obrigado. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Você que tem se inscrevido neste canal, muito obrigado. Não saia sem antes deixar o seu comentário, o seu like abençoado e nos ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, para que muitas vidas possam ser alcançadas. Talvez existem pessoas hoje precisando ouvir esta reflexão. Então, envia para ela em nome de Jesus. Senhor, eu oro e peço que a tua mão possa estar sobre a vida de cada um dos teus filhos e a tua bênção sendo derramada para a glória do teu nome. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.